Senhores, acho que é um senso comum nós afirmarmos que essa Copa do Mundo de Clubes foi extremamente expressiva para o Brasil. Afinal de contas, se o papo antes do torneio começar é de que os clubes levariam um sacode, cá estamos nós. Com um semifinalista, um que foi até as quartas de finais e vendeu caro a classificação, e os outros dois caindo nas oitavas, porém com resultados bem impactantes. Aliás, esse papo até mesmo mudou, com algumas pessoas, inclusive de fora, achando que essa distância não é tão grande, com outros achando até mesmo que os níveis se equiparam, quando na verdade nós sabemos muito bem que isso é tudo fruto de fãs querendo transformar novamente o futebol em uma NBA, com resultados facilmente previsíveis, devido a uma distância imaginária dos níveis. Pessoal, era meio claro pré-torneio que os únicos clubes capazes de confrontar os europeus eram os sul-americanos. O próprio Boca, por exemplo, fez jogo duríssimo com o Bayern e ainda tirou pontos do Benfica. Talvez o River tenha sido o que mais decepcionou. Afinal, caiu na primeira fase e venceu apenas o emergente Urawa Reds do Japão. Mas de resto, todos fizeram campanhas dignas. O que falar, por exemplo, de Botafogo e PSG? Flamengo e Chelsea era visto como um jogo equilibrado, mas o Mengão simplesmente atropelou. Colocou os ingleses na roda novamente. O Fluminense enfrentou os últimos 2 vice-campeões da Champions. Em uma ocasião empatou jogando melhor e na outra venceu de forma extremamente sólida e segura. Palmeiras enfrentou um Porto realmente abaixo da sua média, mas foi de certa forma bem soberano e ainda vendeu caro a classificação para o Chelsea às semifinais nas quartas. E modéstia à parte, você sabe muito bem o quanto eu nos últimos anos não me deixo levar apenas pelo resultado, e sim pelo processo, tentando ter uma visão mais macro da situação e não exatamente micro, analisando possíveis cenários constantes que possam se repetir e não apenas julgando o placar final. E a minha impressão neste momento é exatamente a mesma pré-torneio. Nós aqui no Brasil temos qualidade sim. Existe uma diferença em relação aos europeus, mas ela não é tão grande. O que realmente nos prejudica no país é o nosso produto. Senhores, nós estamos em um dos países, se não for o primeiro, que mais geram engajamento com o esporte futebol. E embora eu mesmo tenha algumas controvérsias quanto à forma que nós fomos formados, acostumados a torcer pelos clubes, é inegável o quanto o esporte é capaz de nos gerar as emoções mais diversas possíveis. E apesar dessa minha opinião, de que a forma que nós fomos acostumados a torcer pelos clubes é algo sim que incomoda, afinal essa história de que o torcedor ele tem direito de fazer qualquer coisa referente ao clube, pra mim é mero papinho populista. O torcedor tem culpa sim no cartório, principalmente pelas más gestões, tanto do futebol quanto dos clubes. O grande fiel da balança é o produto, a forma como o esporte é gerido no país. Dá pra colocar de certa forma que o buraco é mais em cima. E sim, me refiro à Confederação Brasileira de Futebol. O modus operandi de se fazer futebol aqui no país é extremamente desequilibrado e ultrapassado. Me espanta, por exemplo, o Fluminense em 2023, que de fato foi o campeão da Libertadores, chegou à final do Mundial de Clubes, mas caiu muito cedo, por exemplo, na Copa do Brasil, ter jogado 72 partidas naquele ano. E ao invés de refletirmos minimamente o quanto os campeonatos estaduais, por exemplo, estão cada vez mais sendo danosos aos clubes grandes, temos uma instituição mais preocupada em enfiar goela abaixo candidatos à presidência sem o mínimo de traquejo com o esporte. E claro que o calendário não é o único problema, e sim um deles. Apesar de que, convenhamos, equilibrá-lo já seria interessantíssimo para o esporte. Tem a questão da arbitragem ainda não ser profissional, e eu realmente entendo que isso não depende apenas da CBF, estamos falando de uma esfera maior, a regulamentação de uma nova profissão no país, e por aí vai, mas seria extremamente importante para os profissionais terem estrutura, segurança de trabalho e principalmente padrões de ensino. Um estabelecimento claro quanto à padronização de gramados também é muito importante, afinal de contas, aqui no país, alguns clubes preferem o gramado natural, outros 100% sintético, e alguns, aliás, usam uma mescla, que é uma coisa esquisitíssima. Em resumo, eu diria que o Brasil tem potencial para ser a quarta, talvez até a terceira melhor liga futebolística do mundo. O que joga contra é a falta de profissionais competentes, tanto na entidade maior quanto naqueles que estão gerindo os clubes. E eu diria que até mesmo alguns comunicadores fazem um desserviço. Só que para além disso, eu gostaria de usar o espaço hoje para fazer uma reparação histórica. Afinal de contas, quem me acompanha há mais tempo sabe muito bem que ao final do ano passado, após o fim da temporada, cravei que Renato não tinha mais condições de atuar no mais alto nível do nosso esporte. E eu confesso, o seu 2024 à frente do Grêmio me assustou muito, não somente na parte técnica, mas referente ao seu trabalho como um todo. Algumas decisões simplesmente sem fundamento nenhum.
Um jogo, por exemplo, que me marcou muito foi a eliminação na Libertadores nas oitavas para esse próprio Fluminense, pois em um confronto que você enfrentaria uma equipe que possuía no meio-campo Ganso, Martinelli e André, Renato escalou apenas 2 homens na segunda linha. E com esses atletas extremamente sobrecarregados, o Fluminense no Maracanã deu um banho de bola no Grêmio. E até mesmo pelo desgaste devido à sua relação com o clube, Renato é o maior ídolo da história gremista disparado, era quase impossível imaginar que a situação seria tão frustrante como foi. Com a torcida gremista em algumas partidas, aliás, jogando objetos no mesmo, pedindo sua demissão de uma forma tão veemente como eu nunca tinha visto antes. Só que agora o cara tá aí, com um elenco menos poderoso entre as próprias equipes brasileiras, de menor investimento e na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Entendem por que cada vez mais eu tenho dificuldade de julgar como bom ou ruim o trabalho de profissionais no futebol, especialmente técnicos e jogadores? Pois Renato é a prova cabal de que o contexto é extremamente importante e não pode ser deixado de lado. Pois se por um lado eu vejo que a sua relação com o Grêmio desgastou completamente, não consigo ver ele no médio ou até longo prazo voltando ao tricolor gaúcho, no Fluminense o seu trabalho é muito bom. Até aqui são 20 jogos, 13 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. E se já não bastasse a campanha no Mundial quanto resultados ser histórica, nenhuma dessas derrotas foi no torneio. Confesso que continuo achando ainda a seleção brasileira um nível acima do que ele pode. Embora algumas características suas de trabalho eu creio que fossem ser muito bem-vindas, algumas questões quanto parte técnica, tática e desempenho eu acho que ainda o brecam. Mas é inegável que sim, ele tá mostrando que ainda tem muita lenha para queimar quanto treinador de futebol. E o próprio Mundial tem sido uma amostra disso, com o mesmo variando várias vezes o funcionamento da equipe, mudando características dos seus jogadores, espelhando as formações iniciais dos seus adversários e por aí vai. Então, Renato, me desculpe por em algum momento pensar que você não tinha mais gás para o cargo de técnico de futebol. Às vezes a gente também é. E claro, essa é apenas a minha leitura dos fatos, é a minha análise da situação. Deixa, aliás, nos comentários se você concorda comigo, ainda vê o Renato com potencial para ser treinador de primeira prateleira no nosso país, ou se discorda completamente. Não esqueça de deixar o seu like para que o algoritmo divulgue minimamente aqui o nosso conteúdo e se inscreva também no canal, pois não te custa absolutamente nada e você nos ajuda ainda a crescer e melhorar cada vez mais a qualidade das resenhas. E não perde o último vídeo do canal onde eu fiz a barca do Manchester United. Quem, na minha opinião, deve ficar, quem deve sair do clube. Clica aqui na capa se você quiser conferir minha opinião. Muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o próximo vídeo.